Oi, gente. Nessa aula nós vamos estar resolvendo os exercícios da aula 4 sobre adição, multiplicação e divisão de radicais. Então vamos à questão número 1. A questão número 1 ela diz o seguinte: ela dá um x, quer saber esse x é 2 raiz quadrada de 4,41 menos 3 raiz quadrada de 2,56. Bom, como temos esses números aqui decimais, né? O 4,41 ele é 441 divididos por 100. Então, isso é a mesma coisa que 4,41. Então, eu vou querer a raiz quadrada disso. 2 vezes menos 3 vezes 256 divididos por 100, tá? O 441, a raiz, isso aqui vai dar 2 vezes raiz quadrada de 441 divididos por raiz quadrada de 100, menos 3 vezes raiz quadrada de 256 divididos por raiz quadrada de 100. Então, isso vai dar 2 vezes. Raiz quadrada de 441 é 21. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, 21 sobre 10 dá 2,1. Menos 3 vezes 256. 256, a raiz quadrada de 256 é vamos ver, a raiz quadrada, 10 ao quadrado é 100. 11 ao quadrado é 121. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 5 vezes 5, 25, 7, dá 225. E 16 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, vai 9, 6, 1, dá 256, é 16. Então, isso aqui dá 16 dividido por raiz de 100, que é 10, 1,6. Então, eu vou ficar com 4,2 menos 4,8, que vai dar menos 0,6. Então, essa é a minha primeira resposta. Vamos à segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: ele quer um x que é igual a 3 mais raiz cúbica de 5 menos 2 menos 4 raiz cúbica de 5. Bom, eu vou fazer por partes, né? Vou juntar esses radicais. Raiz cúbica de 5 menos 4 raiz cúbica de 5 é menos 3 raiz cúbica de 5. E 3 menos 2 dá 1. Então, eu vou ficar com 1 menos 3 raiz cúbica de 5. Vamos à terceira questão. Terceira questão é uma soma de radicais aí. Então, eu tenho raiz de 12 mais raiz de 75 mais raiz de 108. Bom, eu tenho que grupar os radicais aqui, todo mundo diferente, não dá para agrupar. Então, eu vou reduzir esses radicais. O 12, ele é 3 vezes 4, ou 3 vezes 2 ao quadrado. O 75 é 3 vezes 25, 3 vezes 5 ao quadrado.
O 108 não vai dar, não dá para fazer de cabeça, vou ter que fazer fatorando. 108 por 2 dá 54, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3. Então dá 108, dá 3 ao cubo vezes 2 ao quadrado, tá? Então isso aqui vai dar raiz de 3 vezes raiz de 2 ao quadrado, mais raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado, mais 2, porque esse 2 vai cair fora. Ó, então, vamos desenvolver melhor isso aqui. Isso aqui eu posso fazer como sendo raiz de 3 ao cubo vezes raiz de 2 ao quadrado. Tá? Raiz de 2 ao quadrado é 2. Isso aqui vai dar 2 raiz de 3. Mais raiz de 5 ao quadrado é 5. Isso aqui vai dar 5 raiz de 3. Mais raiz de 3 ao cubo. Raiz de 3 ao cubo, bom, quanto é que vai dar raiz de 2 ao quadrado? Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Raiz de 3 ao cubo, eu vou fazer separado aqui, ó. Raiz de 3 ao cubo é igual a raiz de 3 vezes 3 ao quadrado, que é igual a raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, que é igual a raiz de 3 ao quadrado é 3, raiz de 3. Então, isso aqui vai me dar 3 raiz de 3. 2 vezes 3 raiz de 3. O 2 ao quadrado já coloquei aqui. Então, isso aqui, 2 vezes 3, vai dar 6. Eu vou ficar com 2 raiz de 3, mais 5 raiz de 3, mais 6 raiz de 3. 2 mais 5, 7, mais 6, 13. Então, isso deu, na resposta final, 13 raiz de 3. Essa é a minha questão número 3. Vamos à questão número 4. Questão número 4 pede para calcular raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 6. Bom, aí eu vou aplicar minha regra. Eu tenho dois radicais que têm mesmo índice, né? Isso vai dar raiz cúbica de 4 vezes 6. Tá? Raiz cúbica de 4 vezes 6. Vamos desenvolver. 4 é o quê? 2 ao quadrado. 6 é o quê? 2 vezes 3. Então, isso vai ficar com raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3. Isso aqui vai ser raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3. Isso aqui vai dar 2 raiz cúbica de 3. Resposta final, não dá para reduzir mais. 2 raiz cúbica de 3. Eu sei que não dá para reduzir mais quando tem no radical o índice é maior do que esse expoente. Então não dá para cortar mais. Vamos então à questão número 5. Questão número 5 diz o seguinte. É um produto de radicais. 3 raiz quadrada menos 2 multiplico por raiz quadrada de 2 mais 3. Vou aplicar a distributiva. Primeiro com esse elemento aqui. 3 raiz quadrada de 2 vezes raiz de 2 mais 3. Menos, agora com esse elemento aqui, menos 2 vezes raiz de 2 mais 3. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá quanto? 3 vezes 2 dá 6. 3 raiz de 2 vezes 3 mais 9 raiz de 2. Esse aqui, menos 2 raiz de 2 e menos 2 com 3 dá menos 6.
6 com menos 6, cortou. Fiquei com 7 raiz de 2. Então, na minha resposta 5, deu 7 raiz de 2. Vamos para a sexta questão. Sexta questão, mais um produto de radicais. Eu tenho raiz de 5 mais 2 multiplicada por 2 raiz de 5. Bom, vou fazer distributiva. Esse com esse primeiro, né? Então, vou dar raiz de 5 vezes 2 raiz de 5 e esse com esse. Mais 2 vezes 2 raiz de 5. Isso aqui vai dar raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar 10. Não, vai dar 5, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5. Vezes 2 aqui vai dar 10. Mais 4 raiz de 5. Essa é a resposta final da sexta questão. Vamos à sétima questão. Sétima questão é mais aí um produto de radicais aí. Que diz assim: raiz de 201 mais raiz de 199 vezes raiz de 201 menos raiz de 199. Tá? Bom, vamos fazer aí o distributivo aqui. Eu vou pegar raiz de 201 vezes raiz de 201 menos raiz de 199 e mais raiz de 199 vezes raiz de 201 menos raiz de 199. Raiz de 201 vezes raiz de 201 dá 201. Menos raiz de 201 vezes raiz de 199. Mais raiz de 199 vezes raiz de 201. E esse com esse dá menos 199. Esse número é o oposto desse. Né? Um não está com mais, outro está com menos, então eu corto. Vou ficar com 201 menos 99, que vai dar 2 na resposta. Vamos à oitava questão. Oitava questão é uma divisão de radicais. Eu tenho 12 raiz cúbica de menos 6 divididos por 3 raiz quadrada de 2. Ah, não, é raiz cúbica também. Raiz cúbica de 2. Tá? Então, eu tenho raiz cúbica, eu posso fazer 12 sobre 3. Posso botar raiz cúbica de menos 6 dividido por 2. 12 sobre 3 dá 4. Raiz cúbica de menos 3. 4 raiz cúbica de menos 3. Vamos à nona questão, que é uma divisão de radical também. Eu tenho 2 raiz de 50 mais 4 raiz de 18 menos 3 raiz de 32 divididos por raiz de 2. Sempre que eu tenho esses números aqui, sempre lembra de fatorar. Vou ter que fatorar para botar de uma forma reduzida. Né? Então, 2 vezes raiz de 50. 50 é o quê? 5 vezes 10. 10 é 2 vezes 5. Então, vai dar 5 vezes 2 vezes 5. Dá 5 ao quadrado vezes 2. 5 ao quadrado é 25 vezes 2, 50. Né? Mais 4 raiz de 18. 3 vezes 6. 6 é 2 vezes 3, então dá 3 ao quadrado vezes 2, né? 9 vezes 2, 18.
menos 3 vezes 32. 32 divide por 2, dá 16. 2 vezes 16. Vamos fazer aqui 32. Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Dá 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Dá 2 elevado a quinta. 2 elevado a quinta é 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Tá? Vou ramificar ele assim. Tudo isso divididos por raiz de 2. Então, esse primeiro, ele vai me dar quanto? Ele vai me dar 2 raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 2, divididos por raiz de 2, mais 4 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 2, divididos por raiz de 2, menos 3 raiz de 2 ao cubo vezes raiz de 2 ao 2, divididos por raiz de 2. Tá? Então aqui ó, eu vou querer ficar aqui porque eu vou querer colocar numa forma que fique raiz de 2, tá? Então aqui seria melhor eu colocar 4 e 1. Aí 4 e 1, tá? Aí vai ficar raiz de 2 aqui também. Então eu, quando eu for simplificar isso, ó, isso corta com isso, porque o raiz de 2 é comum, esse corta com esse, e esse corta com esse. Então, eu vou ficar com quanto? 2 raiz quadrada de 5 ao quadrado é o próprio 5. 2 vezes 5 dá 10. Esse cara aqui vai dar 10. Esse cara aqui, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Vezes 4 dá 12. Esse cara daqui fica 2 à quarta. 2 à quarta é 16. Né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16. 2 à quarta é 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu vou ficar com menos 12. 3 vezes 4, 12. Isso aqui, 12 menos 12 dá 0. A resposta final é 10. Tá? Então, vamos para a 10ª questão. A 10ª questão também é uma divisão de radicais. Ó, ela pega 150, raiz quadrada, menos 24, e eu divido por 2 raiz de 8 menos 3 raiz de 2. Vamos fatorar todo mundo aí. Raiz de 150 é 2 vezes 75. 75, eu vou fatorar aqui, 150, 2, 75. Aqui é 5. Vai dar 15, vai dar 5, vai dar 3, 3. Então, vai dar 6 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 6 dá 150. Menos 24. 24 por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3. É igual a 4 vezes, ó, vai dar 2 ao quadrado vezes 6, certo? 2 ao quadrado dá 4, vezes 6 dá 24. Aqui 2 raiz de 8. 8 dá 2 ao cubo, né? Então, isso aqui vai dar 2 ao quadrado vezes 2. E menos 3 raiz de 2. Tá? Então, aqui a gente vai ter que desenvolver um pouco melhor. Aqui, o 6, ele é realmente... É porque eu vou querer colocar todo mundo como raiz de 2. Ó. Aqui eu tenho um raiz de 2, aqui eu tenho raiz de 2,
Aqui eu tenho raiz de 2 porque ele está dentro do 6. Então eu vou colocar isso aqui na forma de raiz de 2, tá? Isso aqui vai ficar assim, ó. 6 é 2 vezes 3, né? Então é 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Menos. Aqui também é 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3 vezes 2 ao quadrado. Sobre 2 raiz de 2, aqui vai ficar raiz de 2 elevado ao quadrado vezes raiz de 2. 2 elevado ao quadrado dá 2 vezes raiz de 2 menos 3 raiz de 2. Tá? Então, no denominador vai ficar 4 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 vai dar raiz de 2 no denominador. Aí, esse raiz de 2, ele vai cortar com esse cara aqui. Ó. Esse cara daqui, quando desenvolver, vai dar raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado. Então, raiz de 2 daqui vai cortar com o denominador. Eu vou ficar com raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado, que vai dar 5 raiz de 3. O lado de cá, menos. O raiz de 2 vai cortar com raiz de 2 aqui. Vai ficar raiz de 3 vezes 2 ao quadrado. Vou ficar com 2 raiz de 3. Resposta final, 3 raiz de 3. É a minha resposta final. Então, qual foi a jogada aqui? Foi simplesmente fatorar. Eu fatorei 150 como 6 vezes 5 ao quadrado, o 24 como 6 vezes 2 ao quadrado, 8 como 2 ao cubo e o 2. Aí aqui no numerador já ficou raiz de 2 ao quadrado vezes 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é o 2. Raiz de 2 fica aqui. Então vai ficar 2 vezes 2 raiz de 2, menos 3 raiz de 2. O denominador ficou 4 raiz de 2 menos 3 raiz de 2, ficou raiz de 2. E o numerador eu desenvolvi, eu então elimino esse raiz de 2 por causa do denominador. Aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado. E aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 ao quadrado. O raiz de 2 vai cortar com o do denominador. Então aqui vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado, que vai dar 5 raiz de 3. E do lado de cá vai dar 2 raiz de 3. 5 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 dá 3 raiz de 3. É isso então. Obrigado então.